que no ano de 2011, época em que o declarante era governador do estado de Mato Grosso, o declarante foi procurado em seu gabinete pelos deputados estaduais José Geraldo Riva, na época dos fatos, presidente da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, e por Sérgio Ricardo de Almeida, na época, primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do estado de Mato Grosso, que, sendo que ambos, José Riva e Sérgio Ricardo, compunham a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, e informaram ao declarante que havia uma dívida da mesa diretora em face do operador financeiro Vilmar de Araújo Costa, no valor de 7 milhões de reais, sendo que acrescido dos juros estariam em torno de 8 milhões de reais a 10 milhões de reais, tendo ambos nessa reunião pedido insistentemente para que o declarante quitasse tal dívida com a Vilmar em troca do apoio da mesa diretora ao seu governo, que o declarante por várias vezes informou Sérgio Ricardo e José Riva que não havia condições de efetuar mais esse pagamento para a Assembleia Legislativa, sendo que após várias recusas do declarante, José Riva e Sérgio Ricardo procuraram o declarante novamente, informando terem encontrado uma forma de quitar o débito com a Vilmar, através da Centros, Instituto Mato Grosso de Seguridade Social, que José Riva e Sérgio Ricardo informaram que havia um débito do Estado de Mato Grosso em face tal instituto em razão de decisão judicial transitada e julgado no valor de 85 milhões de reais. Sendo que, se o governo do estado de Mato Grosso efetuasse a quitação de tal débito administrativamente, os advogados que representavam o Instituto Centros retornariam a título de propina um montante em torno de 23 milhões de reais, que, com o valor recebido da propina do Centro, seria quitado a dívida da mesa diretora da Assembleia Legislativa com a Vilmar, que foi tratado ainda na aludida reunião por José Riva e Sérgio Ricardo, que além da quitação da dívida, o valor da diferença entre o montante da dívida, aproximadamente 10 milhões de reais, com o retorno da propina de 23 milhões de reais, poderia ser antecipado naquele momento por a Vilmar, ou seja, no montante de 8 milhões de reais para José Riva e Sérgio Ricardo, e o montante de 4 milhões de reais ao declarante, que o declarante concordou com os pedidos trazidos pelos parlamentares supracitados, que após o declarante combinar dos detalhes com José Riva e Sérgio Ricardo, estes ficaram responsáveis em combinar os detalhes com os advogados que representavam o Instituto Centro, tendo sido dito por José Riva que eles teriam acertado com os procuradores do Estado responsáveis pelo acordo uma propina no valor de 500 mil reais a 1 milhão de reais, tendo Riva dito ainda que já teria acertado a propina no valor de 200 mil reais com o auditor do Estado de Mato Grosso responsável pela elaboração dos cálculos respectivos, que José Geraldo Riva informou ao declarante que Nilman era o advogado dos Centros com quem ele tratava e que o declarante se recorda que entre os meses de outubro a novembro de 2011 houve uma reunião em que participaram o declarante, Sérgio Ricardo, José Riva e a Vilmar, no gabinete do declarante, e que em tal reunião ficou acertado todos os detalhes dos recebimentos das propinas com a Vilmar,
tendo sido informado a Vilmar que o valor devido pela Assembleia seria quitado através das propinas recebidas através do Instituto Centros, no montante aproximado de 23 milhões de reais, sendo que o valor remanescente de 13 milhões de reais da propina, a Vilmar anteciparia 8 milhões de reais para José Riva e Sérgio Ricardo, e 4 milhões de reais seria antecipado para o declarante, que a Vilmar concordou, e além de ter adiantado o valor para José Riva e Sérgio Ricardo, a Vilmar repassou também um cheque para o declarante no valor de 4 milhões de reais emitido pelo próprio Avilmar, tendo o declarante assinado 12 cheques pessoais no valor de R$1.500.000 cada, como forma de garantir a dívida de 18 milhões de reais e entregue para a Vilmar, que o declarante tem conhecimento que José Riva teria repassado para o declarante o valor aproximado de R$700 mil recebido de Avilmar, que o cheque que o declarante recebeu de Avilmar não foi depositado, pois foi combinado que a Vilmar avisaria o declarante a data para que pudesse ser depositado. No entanto, tal cheque nunca foi compensado em razão dos fatos narrados acima, que o declarante se recorda que a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, através de José Riva e Sérgio Ricardo, elaboraram uma lei no ano de 2011, constando como autor lideranças partidárias, autorizando o Poder Executivo a negociar com o Instituto Centros a quitação do débito existente, mediante concordância da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e auditoria da Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos que eles teriam narrado para o declarante, que o acordo foi assinado pelo Estado de Mato Grosso com os representantes do Instituto Centros em 2011, tendo ficado definido no acordo que o Estado de Mato Grosso quitaria o débito mencionado em 18 parcelas, que o declarante sabe que os representantes do Instituto Centros ficaram incumbidos de devolver a título de propina um montante de R$1.500.000 do valor de cada parcela que o Instituto Centros recebia do Estado de Mato Grosso, que o retorno visava quitar a dívida de 18 milhões de reais com a Vilmar de Araújo, que a dívida com a Vilmar se refere aos débitos antigos da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no montante em torno de 10 milhões de reais, mais os valores antecipados por José Riva e Sérgio Ricardo, 8 milhões, acrescido dos 4 milhões de reais antecipado ao declarante por Avilmar por meio de cheque, e que o Estado de Mato Grosso efetuou o pagamento em 5 parcelas, cada qual no valor aproximado de 4 milhões e 700 mil reais para o Instituto Centros. Pagamento em 5 parcelas, cada qual valor aproximado de 4 milhões e 700 mil reais para o Instituto Centros, dos quais 1.500.000 reais por parcela foram utilizados para quitar a dívida com a Vilmar, que, com o recebimento dos valores, a Vilmar devolvia os cheques dados em garantia pelo declarante, tendo a Vilmar devolvido 4 desses cheques após os recebimentos das parcelas, que algumas vezes a Vilmar devolveu em mãos para o declarante, outras vezes entregou para Silvio César Correia Araújo, ex-chefe do gabinete do declarante, que José Riva disse ao declarante que foram efetuados 5 pagamentos para a Vilmar,
ao passo que a Vilmar confirmava o recebimento apenas de 4 parcelas de R$1.500.000, que, em meados do ano de 2012, por decisão judicial, o Estado ficou impedido de efetuar o pagamento desses valores em face ao Instituto Centros, motivo pela qual a dívida com a Vilmar não foi quitada na sua integralidade. E por isso a Vilmar não devolveu para o declarante os cheques dados como garantia aos pagamentos do débito, que, ainda em face de a Vilmar, o declarante se recorda que na época em que era deputado do Estado de Mato Grosso, nos anos em que compunha a mesa diretora da Assembleia Legislativa, sabia que José Riva operava com a Vilmar para efetuar os pagamentos da mesa diretora em face aos deputados estaduais, sendo que utilizavam os valores recebidos de retorno para quitar tais empréstimos, sendo que o contato maior com a Vilmar era com José Riva, que em relação aos cheques encontrados pela PRF na posse de a Vilmar em nome da ALMT, o declarante esclarece que quando da construção da AL havia retorno pela empresa construtora Eldorado, do empresário Anildo Lima Barros, que esses cheques emitidos pela AL com assinatura do declarante do José Geraldo Riva foram repassados a Vilmar como garantia dos empréstimos tomados pela mesa diretora, que a Vilmar foi pago por meio de retorno, mas não devolveu esses cheques emitidos como forma de garantia. Por essa razão, ainda estava na posse de a Vilmar quando na abordagem da PRF.